Todo mundo te disse que você tem medo de falhar. Os livros de autoajuda falam sobre isso. Os canais de motivação falam sobre isso. As pessoas ao seu redor falam sobre isso. Supere o medo do fracasso. Arrisque. Erre. Aprenda. Levante. E você tentou acreditar nisso. Mas algo não fecha. Porque se o problema fosse só o medo de falhar, você teria tentado mais vezes. Você teria chegado mais perto. Você não teria parado exatamente quando as coisas começaram a funcionar. Existe algo que ninguém te contou. Algo que os estoicos entendiam com uma clareza que a maioria das pessoas nunca alcança. Você não tem medo de falhar, você tem medo de vencer. E esse medo é muito mais sutil, muito mais profundo e muito mais destrutivo do que qualquer medo de fracasso que você já sentiu. Para entender o medo de vencer, você precisa primeiro entender como ele se disfarça. Ele não aparece como medo, aparece como procrastinação, como distração, como a decisão súbita de que esse projeto não era tão bom assim, como a briga criada do nada no relacionamento que estava indo bem, como a semana de inércia que surge exatamente quando o momentum estava construído. Você já viveu algum desses momentos? Estava próximo de algo importante. Uma conquista, uma mudança real, um nível diferente, e algo aconteceu, não de fora, de dentro. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina um corredor numa prova de longa distância. Ele treinou meses, sofreu, abriu mão de coisas, chegou ao dia da prova, e nos primeiros quilômetros vai bem, encontra o ritmo, sente que pode. Mas quando avista a linha de chegada no horizonte, algo muda. As pernas ficam pesadas de uma forma diferente. A respiração perde o ritmo. Uma voz interna começa a questionar. E ele desacelera. Não porque está cansado demais para continuar, mas porque chegar na linha de chegada significa que a corrida acabou. E acabar significa que ele vai ter que descobrir o que vem depois. O desconhecido do depois assusta mais do que o esforço do durante. Isso é o medo de vencer em sua forma mais pura. Não o medo do fracasso, o medo do que o sucesso exige de você. O fracasso tem um território conhecido. Você já falhou antes, sabe como é, sabe como se sente, sabe como sobreviver a ele. O fracasso tem uma narrativa pronta. Não deu certo, as circunstâncias não ajudaram, não era o momento, vou tentar de novo. Existe até um conforto perverso no fracasso conhecido. Pelo menos você sabe o que te espera do outro lado. O sucesso não tem esse território conhecido. Vencer significa entrar num espaço que você nunca habitou. E espaços não habitados ativam o mesmo mecanismo primitivo de sobrevivência que o desconhecido sempre ativou nos seres humanos. Alerta, cautela, recuo. Mas existe algo ainda mais profundo do que isso. Vencer carrega responsabilidades que o fracasso não carrega. Quando você falha, pode culpar as circunstâncias, o momento, a sorte, as pessoas ao redor. Quando você vence, quando chega no nível que sempre disse que queria essa desculpa, desaparece. E fica exposto a algo que a mente prefere não encarar. Se você chegou lá e ainda não está bem, o problema é você, não as circunstâncias, não o momento, não os outros. Você. Epicteto chamava isso de fuga da responsabilidade disfarçada de prudência. A mente que recua antes de vencer não está te protegendo do fracasso, está te protegendo da responsabilidade do sucesso. E existe uma terceira camada ainda mais profunda. Vencer significa deixar de ser quem você é agora. A versão de você que vence o projeto, que constrói o relacionamento sólido, que chega no nível que sempre quis. Essa versão não é quem você é hoje. É uma versão diferente, com hábitos diferentes, com identidade diferente, com responsabilidades diferentes. E tornar-se essa versão significa abandonar quem você é agora. Sua mente interpreta isso como perda, como morte de algo familiar, e ativa todos os mecanismos de sobrevivência disponíveis para te manter onde está. Marco Aurélio escrevia sobre esse paradoxo com uma clareza impressionante. Ele governava o maior império do mundo conhecido. Tinha poder, recursos e influência que nenhum ser humano vivo naquele momento possuía. E ainda assim,
Escrevia todo dia sobre a tentação de recuar, de fazer menos do que era capaz, de se contentar com menos do que sua natureza exigia. Ele chamava isso de traição à natureza racional do ser humano. Para os estoicos, cada ser humano tem uma natureza, um potencial que é fundamentalmente seu. E viver abaixo desse potencial não é humildade, é desperdício. Deixa eu te dar uma metáfora que Marco Aurélio usaria. Imagina uma semente de carvalho. Ela não tem escolha sobre o que pode se tornar. Sua natureza é ser carvalho, não arbusto, não grama, não outra coisa menor e mais simples. Quando as condições são certas, solo, água, luz, ela cresce em direção ao que é. Mas imagina que alguém coloca uma caixa sobre ela, quando ela ainda é pequena. A semente cresce até onde a caixa permite. Adapta sua forma ao espaço disponível. Aprende a ser menor do que poderia ser. E com o tempo, esquece que existe um tamanho maior disponível para ela. Você é essa semente. A caixa são as crenças que construiu sobre o que merece, o que é capaz, o que é possível para alguém como você. E o medo de vencer é o momento em que a semente toca o teto da caixa e recua em vez de empurrá-la. Epicteto dizia que a maior violência que um ser humano pode cometer contra si mesmo é viver abaixo do que sua natureza permite, não porque o sucesso é o objetivo final da vida, mas porque recuar diante do próprio potencial é uma forma de desonestidade consigo mesmo, uma traição silenciosa que acontece um recuo de cada vez. Então, como você reconhece o medo de vencer na sua própria vida? Ele tem sinais específicos que, agora que você sabe o que procurar, vai começar a ver com clareza. O primeiro sinal é a sabotagem no momentum. Presta atenção nos momentos em que as coisas estão indo bem, quando o projeto avança, quando o relacionamento cresce, quando a sequência de dias produtivos se forma. É exatamente nesses momentos que o medo de vencer aparece, como distração súbita, como questionamento do valor do que você está construindo, como a decisão de parar para reorganizar em vez de continuar avançando. O segundo sinal é a autoimposição de teto. Você chega perto de um nível e inconscientemente para de se esforçar. Não porque chegou onde queria, mas porque chegar mais longe exigiria se tornar uma versão diferente de você mesmo. E essa versão diferente assusta mais do que o nível atual limita. Reconhecido o padrão, o que você faz? A primeira prática estoica é a visualização negativa invertida. Os estoicos praticavam premeditatio malorum, a meditação antecipada sobre o que pode dar errado, para reduzir o poder do medo. Mas aqui o exercício é inverso. Visualiza com detalhes o que vencer realmente significa, não a conquista abstrata, o dia a dia concreto depois dela. Como seria acordar sendo a versão que venceu? Quais responsabilidades viriam? Quais relações mudariam? Quem você precisaria deixar de ser para se tornar essa versão? Quando você torna o sucesso concreto em vez de abstrato, o medo perde parte do poder que a abstração lhe dá. Você para de temer o desconhecido, porque o desconhecido deixa de ser desconhecido. A segunda prática é o compromisso com o processo no momento do recuo. Quando perceber que está desacelerando exatamente quando deveria acelerar, não lute contra o sentimento. Só continue o próximo passo, não o projeto inteiro, não a visão completa, o próximo passo, só ele. Marco Aurélio dizia que a ação virtuosa não precisa de aprovação emocional para existir. Você não precisa sentir vontade de vencer para continuar avançando em direção à vitória. Você só precisa dar o próximo passo, independente do que a mente está sentindo sobre a linha de chegada. Todo mundo te disse que você tem medo de falhar, mas agora você sabe o que está acontecendo de verdade. O corredor que desacelera quando avista a linha de chegada não está cansado demais. Está com medo do depois. A semente que recua quando toca o teto da caixa não é fraca demais. Esqueceu que pode empurrar. Vencer exige que você se torne outra pessoa, que abandone a identidade construída dentro da caixa, que assuma a responsabilidade de um nível que não tem mais desculpas disponíveis. Isso assusta. É honesto dizer que assusta.
Mas Epicteto dizia que a maior violência contra si mesmo é viver abaixo do que sua natureza permite. Você não está recuando por prudência. Está recuando por medo de quem você pode se tornar. E quem você pode se tornar está esperando, do outro lado da linha de chegada. O próximo passo é seu. E se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Assista o próximo vídeo. Nos vemos lá.